Prontinho. Bom, boa noite, então, pessoal. Vamos começar. Boa noite. Bom, que sejamos todos bem-vindos, né? Nessa reunião, que estamos repetindo, porque da última vez houve alguns problemas, né, com o som e ficou muito picotado, então nós estamos repetindo hoje. Como não escalei ninguém aí para a prece, eu mesmo vou fazer, tá bom? E assim eu vou me concentrando mais também. Bom, então vamos todos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, agradecendo a oportunidade que temos de estarmos reunidos para fazermos reflexões sobre essa doutrina que tanto nos acalenta, que tanto nos ensina, e que nesse instante os amigos espirituais possam envolver nossos corações e nossas mentes para o entendimento destes ensinamentos de Jesus. Que possamos todos estarmos abertos para estas reflexões. Que assim seja. Bom, então vamos, né, ao assunto que hoje é: viver é para todos, conviver é para poucos. Eu vou pôr o slide aqui para vocês. Enquanto isso, gostaria de lembrar que, como da última vez, né, que nós falamos, esta nossa palestra, né, esses slides que eu montei, o assunto de hoje, ele, na verdade, é uma colcha de retalhos, né, baseado no Evangelho de Jesus, que é o médico das almas, que nos aconselha há tanto tempo, né, e nos fala de todas as providências e do melhor caminho que temos para seguir para que a nossa vida, né, essa oportunidade da reencarnação, seja bem aproveitada. Então, nós vimos nas primeiras aulas, né, cujos títulos estão aí expostos para vocês, as aulas anteriores, e como nós falamos no outro encontro que tivemos, né, o que ficou em foco aí, além de outros, né, assuntos, mas foi assim, o que temos que fazer para que nós possamos tratar, né, e reconstruir, reformular, redirecionar o nosso egoísmo, usando o autoconhecimento como ferramenta para isso, né? Então, nós vimos também que o processo definido por Deus para a ascensão do espírito é a reencarnação, como nós aprendemos já, né, nas nossas aulas, nos nossos encontros. E essas experiências que nós vivemos durante essa reencarnação, elas vão permitindo que as nossas potencialidades sejam descobertas por nós, né, usando a nossa vontade, a nossa inteligência, o nosso pensamento, nós vamos aprimorando, desenvolvendo as nossas emoções ao longo disso tudo, porque estamos reencarnados, né, para justamente sermos equilibrados e trabalharmos, direcionarmos da maneira correta as nossas emoções, nossos sentimentos, né?
Assim também a nossa intuição vai estar sendo aprimorada. Por quê? Porque sabemos que a intuição é aquele conhecimento acumulado no nosso inconsciente, né? Seja nesta encarnação ou de encarnações passadas, né? É isso que aprendemos. Tudo bem até aí, gente? Lembrando de novo, né? Essa colcha de retalhos que a gente faz quando estamos montando esses slides para direcionar as nossas reflexões, os livros que eu usei são, que eu gosto muito, aliás, que vão todo para esse lado psicológico, Renovando Atitudes, né? Então, ele comenta o Evangelho de uma maneira, vamos dizer assim, né? O Jesus fez as suas, deu os seus conselhos, esclareceu, nos ensinou, mas nós ainda temos muita dificuldade, né, para entender tudo isso. Então, vem esses autores espirituais com essas obras complementares, aprofundar, né, aprofundar não, esclarecer melhor, né, traduzir para a gente essa linguagem. Ou seja, Jesus, né, escreveu, eles estão desenhando para a gente entender melhor o que é que Jesus estava dizendo ali. Então, nesse processo todo, acertando, errando, retificando para aprender, o espírito avança, fase por fase, alternando momentos de estabilidade, de desequilíbrio, de saúde, de doença, de conflito, de paz, nas relações que estabelece consigo mesmo, né? Que aí entra o autoconhecimento, aquilo tudo que nós já debatemos sempre e sempre vamos debater, porque isso é muito importante para o nosso caminhar, né? E com o semelhante, e também com o meio que ele vive, com a natureza, né? Com tudo isso. Sabemos que aqui estamos dando informações, né? Itens, como se fossem assim, alguns quesitos para que a gente reflita, faça as reflexões. O caminhar é individual, cada um vai caminhar da maneira que achar mais conveniente para si, né? Daquela maneira que se adaptar melhor, que entender melhor todos esses ensinamentos. Então, tudo isso gera conflito, né? Quando passamos a ter reações diferentes do que costumávamos, né? Decorrentes mesmo da nossa nova postura, no meio em que convivemos, né? Isso causa conflitos, tanto com as pessoas que convivemos, e para haver essas mudanças, existem aqueles conflitos internos. Nós mesmos temos que trabalhar essas informações até chegar a um acordo. Então, o Mestre Jesus sabia dessas nossas dificuldades, de perceber a realidade, porque nós criamos vários esconderijos psicológicos, né? Nós mesmos nos enganamos, é difícil às vezes, diante de um problema, a gente assumir certas posturas que a gente sabe, né? Como Paulo disse, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, né? Esses conflitos e esses derrubar de muros, né? Desses esconderijos psicológicos que nós vamos edificando, porque isso é uma defesa, né? Daquele enfrentamento que ainda não queremos ter. Então, nós cultivamos inconscientemente todo
esse conflito, esse método, para a gente não assumir responsabilidades e camuflar as nossas predisposições. Então, às vezes, a gente não quer ver. Sabe aquela expressão, estamos nos enganando? É isso que acontece. Tudo bem até aí? Então, aqui está esse desvendar aí, a Hamed, que é nesse livro Renovando Atitudes, ele veio ao nosso socorro, né? Traduzindo esse dizer do Evangelho que está no capítulo 11, no item 8, na instrução dos Espíritos, que diz o seguinte: a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Isto é, tem que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germens latentes na matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Então, a Hamed, o que ele comenta desse trecho? Que há diversidades de evolução do planeta, né? Que somos mal saídos da primitividade. Então, nós ainda, né, tropeçamos nessa sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos, saindo do instinto, né, para a sensibilidade amorosa. Só que ainda nós confundimos muito esse amor que liberta e deseja o bem de todos, né, com essa atração egoísta que ainda temos, né, porque nós estamos saindo lá da primitividade, né, essa ainda é a defesa que nós construímos. Então, nós ainda não sabemos lidar com isso, né, com esse amor, e acabamos tomando posse e simplesmente desejando, em vez desse amor que liberta, né? Então, nós acabamos na nossa convivência familiar tendo um quadro mais ou menos assim, olha. Pais, né, forçar pais, filhos, amigos e cônjuges a preencher aquele vazio que fica em nós, porque só o amor vai nos completar. Só esse trabalhar de emoções, esse aperfeiçoamento, esse trabalho que vamos ter para redirecionar esse egoísmo é que vai preencher, é que vai fazer com que nos encontremos com a nossa essência, com aquilo, né, que temos de amor dentro de nós, daquele germe que temos quando fomos criados por Deus. Então, esse vazio interior com amor que não dás, né, a ti mesmo, ou seja, com aquele amor que nós não temos ainda para conosco, né? Amar ao seu próximo como a ti mesmo, conforme Jesus ensina, né? Por esqueceres os teus próprios recursos e possibilidades. Nós não acreditamos muito em nós ainda, né? Nós não damos vazão, nós não acreditamos na nossa potencialidade. E o que acontece com isso tudo, né? Nesse livro aí, Emoções que Curam, a irmã do Faux, né? Ela que está aí esmiuçando as palavras de Jesus no Evangelho. Então, nesse trecho aí do capítulo 11 ainda, no item 11, Emmanuel, que é um espírito protetor, né? Ele diz o seguinte: o egoísmo é, pois, o alvo
para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dele muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, né? Esse não é o principal problema que nós temos, né? Vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições. Vocês concordam com isso? Né? Que a maioria dos nossos distúrbios, dos nossos problemas, acaba sempre voltando e acaba sempre enredando, né? Neste movimento de vencer a nós mesmos. Então, a Hermance Dufault, ela diz assim, que reorientar nossos sentimentos em direção ao auto-amor, aí vem de novo aquela conclusão que nós tivemos, que o importante é o autoconhecimento, vencer o egoísmo, que nós vimos em todas as aulas passadas, né? E é a conclusão unânime de todos os trechos que pegamos para fazermos um estudo mais aprofundado. Então, esse movimento que também pensa em si, né? Quando a gente fala assim, auto-amor, pode nos dar uma impressão de egoísmo, né? Que estamos pensando só em nós. Mas só assim a gente consegue conviver com o outro, né? Nos conhecendo. Nós vamos ver um pouco mais para frente o quanto é importante isso, porque nós espelhamos no outro. Tudo que a gente vê no outro, nós temos em nós também. Então, olha, sem excluir as leis paternais da solidariedade e do bem comum. Por que isso? Olha, o egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural. Não é? A gente não veio lá da animalidade? Nós viemos, né? Estamos galgando aqui no reino nominal, né? Um aperfeiçoamento desses sentimentos. Lá no reino animal, é a lei do mais forte, né? Se eu não caçar, né? Existe aquele ciclo, por exemplo, se eu for um animal, um mamífero, eu vou me alimentar de outro mamífero, né? Então, essas leis, a lei do mais forte para você se alimentar, ainda ela tem em nós, né, lá no nosso instinto, ela ainda emerge lá, principalmente no começo, na nossa primitividade. Então, nós estamos lidando com esses sentimentos ainda. Então, todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada fez de inútil. Isso está nas obras póstumas, no egoísmo e no orgulho. Nós também sabemos, irmãs Dufault também fala muito disso, que, por exemplo, a vaidade, né, tá aí, é uma raiz do orgulho, né? Mas, por exemplo, a autoestima, ela é mais uma raiz dessa. Mas nós precisamos da autoestima para a nossa preservação, não é? E para o nosso caminhar saudável. Então, é aquilo, né? Não é de todo mal, é só a gente redirecionar esse sentimento. Nós não precisamos simplesmente extirpá-lo, não é isso, é reorientar. Em quase todas as crianças, é perceptível a necessidade exclusivista de atenção dos pais em torno dela, como centro de tudo, com a simples presença no lar de um segundo filho do casal, né? Então, o que acontece? A gente pode ver isso nas crianças, né? Quando eu sou sozinha, né? Ele tem esses impulsos, tem toda a atenção para ele. Chega um irmãozinho, ele se sente, vamos dizer assim, obrigado a lutar pelaquela atenção para não perdê-la, né? Então, esse egoísmo ainda a gente sente bastante nessa fase infantil.
Daí, o que que nós temos? Uma das raízes também que vamos dizer assim, advém, né, desses sentimentos de egoísmo, de orgulho, é a carência. Porque ela está diretamente ligada ao essa conduta egoísta, né, ao longo das vidas sucessivas. E ela vem agravada pela nossa educação, vamos dizer assim, pela nossa educação mal direcionada, muitas vezes também. O que que acontece? Às vezes, nós estamos na vida agitada, né? Tem muita coisa para fazer. Hoje em dia também as crianças têm tantos compromissos, né, que nós temos que suprir tudo. Então, muita vez, nós criamos o nosso filho para uma vida profissional, né? E não para que ele tenha uma estrutura emocional. Então, ele tem aula de inglês, aula disso, aula daquilo, aula daquele outro, né? Mas muitas famílias, né? Não estou dizendo as nossas, né? Porque a nossa a gente fez tudo direitinho, né? Mas tem muitas famílias que o que que acontece? Para a gente, porque educar, gente, é um trabalhão, né? Você tem que se desdobrar, não é? Então, às vezes, é muito mais fácil você dar um tablet, alguma coisa, do que você conversar e orientar as crianças. Então, isso tudo, olha, na medicina do mundo espiritual, essa carência que é gerada por tudo isso junto, né? Pela nossa educação, pela autoestima que isso tudo gera, pela aquela solidão, né, por não termos essa estrutura emocional adequada, a irmã Dufour fala que é uma doença matriz. Ela é o alicerce de grande variedade de sofrimentos humanos, a carência. Porque nós crescemos adultos carentes, que não sabem se valorizar, que não sabem valorizar o convívio, né? E isso tudo, quer ver, vamos definir aqui, isto tudo, né, gera em nós muitos conflitos e tem uma ascensão muito grande nesses nossos sentimentos, né? Então, a irmã Dufour, ela fala que lá no Hospital Esperança da Espiritualidade, desde 1977, eles estão notando muitos desencarnados, né, que chegam lá com essas doenças emocionais, né, com essas doenças psíquicas, né, com essa doença, tudo que é uma raizinha lá do nosso egoísmo, mal direcionado, mal visto, né? Então, ela fala que tem, na pesquisa lá que eles fizeram, mais ou menos 88 sentimentos híbridos do nosso egoísmo, do nosso orgulho. E nós, no nosso nível de inteligência, né, do nosso nível emocional, nós só percebemos de 12 a 18, dependendo da nossa inteligência emocional. E a maioria de nós só consegue identificar 9. Então, nós nos conhecemos muito pouco. Baseados nisso, a ciência, né? Ela, nessa revista aqui, eu não sei falar, tá? É Científicos, acho, né? Muitos cientistas, psicólogos, neurocientistas, né? Eles publicaram um artigo nessa revista em 2017. E
eles falam o seguinte, eu vou falar resumidamente para vocês, né? Que essa convivência, você olhar o outro, isso se chama empatia, né? Quando você se preocupa com o outro, quando você, na sua convivência, né, procura trabalhar esse seu egoísmo. Então, o que seria? Estes 3 que aparecem aí na foto são se vocês quiserem, né, depois ver, tem na internet esse artigo aí. Ele é muito interessante. Mas eu vou falar assim meio por cima para vocês, né? Este cientista aí, o Simon Baron-Cohen, ele é neto de judeus. E os avós dele estiveram naquele campo da Áustria, não vou lembrar o nome do campo de concentração que eles estiveram. E lá nesse campo estava o Mengele, né? E eles queriam estudar muito como que é essa empatia, isso tudo. Por quê? Susan Fiske, né, que é essa outra psicóloga e é neurocientista, ela disse que o cérebro da gente, ele estudou as redes neurais e concluiu que temos uma rede neural para reconhecer objetos e uma rede neural para reconhecer as coisas humanas, tá? Sempre lembrando, né, gente, que o espírito é que está no comando, né? O nosso cérebro, ele expressa o que o espírito sente. Mas os estudos nos levaram, né, levaram esses cientistas a essa conclusão. Então, ela observou que, né, em todo esse decorrer aí dos estudos, que o reconhecimento facial se dá aos 6 meses de idade. Olha como é importante essa educação na infância, né? Para que nós desenvolvamos essa empatia, essa facilidade de ver o outro como nosso semelhante, né? Que é esse o trabalho principal. Então, ela diz que aos 6 meses existe um reconhecimento facial. Até isso tudo também consta numa palestra da Anete Guimarães, né? Foi lá que eu vi, depois eu fui procurar na revista. Então, ela diz assim, até, que antes dos 6 meses, quem tiver com a mamadeira leva a criança, né? Porque ela não reconhece quem é da família, quem não é, né? Com 6 meses, ela já sabe assim, nossa, essa imagem eu sempre vejo, essa fisionomia, né? Esse eu reconheço, esse também. E o que acontece? Depois só disso, ela consegue fazer o espelhamento, que é ver o quê? Identificar no traço fisionômico da pessoa as emoções. Então, por exemplo, chega perto da criança, né? Oi, tudo bem? Ela vê que está feliz, se chega bravo, né? Então, ela começa a fazer essa associação. E um pouco mais tarde, eles viram, né? E Viktor Frankl também ajudou muito nessa pesquisa. Ele diz que o quê? Que existe uma área em que a criança começa a fazer a associação. E assim, através do desenvolvimento do intelecto dela, quanto mais ela vai aprendendo, ela vai aperfeiçoando isso. Então, essa área do caráter, ela une as duas coisas, o reconhecimento facial com o espelhamento. Então, ela identifica a emoção e a fisionomia, né? Simon Coe, aí, ele queria saber o seguinte: como que uma pessoa, né, pode fazer o que Mengele fazia lá, né, no campo de concentração? Mengele e a equipe dele, né, gente? Porque os estudos que eles fizeram lá, o que acontecia? Eles descreviam com minúcias, né? Enquanto Mengele fazia as experiências, as enfermeiras dele anotavam tudo, como acontecia, minuciosamente.
Então, eles quiseram saber como que funcionava isso. E o Simon foi lá no julgamento. Ele teve uma decepção tão grande ao ver a imagem do Mengele e das duas enfermeiras. Porque Mengele era um senhor bonito. As enfermeiras também, duas senhoras simpáticas. Ele foi ver o que estava acontecendo durante as pesquisas dele e as referências dos vizinhos, da onde ele morava, né, da onde ele agia depois que fugiu, né, porque ele fugiu, ficou um tempo aí, falam que ele até veio para o Brasil, né. Eles perguntavam para todas as pessoas e todos falavam, nossa, ele é muito boa pessoa. Essas enfermeiras tinham até referência que eram cuidadoras de idosos, que cuidavam muito bem dos idosos. Viktor Frankl esteve num campo nazista e ele, através dos estudos dele, começou a reparar nessas emoções, né? Nessas demonstrações. E o que ele chegou à conclusão? Que essas áreas do cérebro, ele montou, né, a pesquisa, ele falou da coisificação. Que o que acontece? Por exemplo, até o exemplo que eles deram, né? Se você pega e amassa um pedaço de papel, você cria alguma empatia com isso? Não, né? É um objeto só, você amassa o papel e joga fora. E agora, se em vez de um papel, eu amassar um gatinho fofinho, eu não vou ter empatia com isso? Então, eu estou saindo da área da coisificação. Como que era a campanha nazista da época? Ah, judeu não é gente. Então, se eu amassar, eu estou na área das coisas. Eu não estou na área da empatia. Então, muitas vezes é isso que nós fazemos com a nossa educação desde criança. Aqueles casos aqui no Brasil. Ah, bati numa empregada que estava no ponto de ônibus, casos que ocorreram aqui no Brasil. Por quê? O delegado foi né, investigar e os jovens disseram, jovens de classe média, tal, falaram assim, ah, seu delegado, foi mal, pensei que era uma prostituta. Então, a prostituta, pelos ensinos que a gente tem, pela cultura, né, que a gente tem, ela entra nessa área da coisificação para essas crianças, gente, para esses adultos, né, que têm esse tipo de desequilíbrio. Entra nessa área. Então, eles não criam essa empatia. Então, vocês veem como é importante a educação, o que a gente fala, o que a gente cultua no nosso dia a dia. Não foi aquele caso também de queimarem o índio? Falaram a mesma coisa. Ai, desculpa, achei que era um mendigo. E o mendigo entrou nessa área da coisificação, porque são coisas que a gente torna invisíveis na sociedade. Então, a gente não tem essa empatia e a convivência e nós nos desenvolvermos emocionalmente, entra todo esse quesito. Então, veem como é importante isso? Foi feito mais um experimento sociológico com crianças. Deixaram uma menina muito bonitinha, bem vestida, lá no viaduto do chá. Nossa, imediatamente pessoas, porque têm empatia, viram aquela menininha e perguntaram, você está perdida? Você precisa de ajuda? Quem é sua mãe? Onde está sua mãe? Enfim, demonstraram para a menina muita empatia, né? Que quiseram ajudá-la imediatamente. Pegaram essa mesma menininha, deixaram sujinha e com roupas, né, usadas, maltrapilhas, assim, deixaram a menina no mesmo lugar. Ninguém parou para ver se a menina precisava de alguma coisa.
Então, a sociedade cria os nossos costumes, muito desses invisíveis. E para nos desenvolvermos, precisamos criar essas empatias. Então, Frankl ainda afirma o quê? Que o elemento humano, propriamente dito, só se torna visível quando o homem se insere em sua dimensão espiritual. A essência do ser espiritual traz a necessidade de busca, de estar junto ao outro, a esse outro ente espiritual, de não se fechar em si mesmo. E é através de um estado de entrega irrestrita, denominado amor, que se é capaz de vislumbrar no outro aquilo que ainda pode e deve vir a ser como realidade efetiva antes mesmo de sua existência. O amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da sua essência do outro ser humano sem amá-lo. Isso está no livro dele, editado em 1991. Então, nós temos que nos ver como cidadãos do universo, convidados a ingressar nessa escola de relacionamentos. É o convite da vida para a vitória sobre o egoísmo. Viver é para todos, conviver é para poucos. Mesmo porque, gente, vocês se lembram do estudo que nós fizemos na sexta-feira, onde Jesus fala que somos cordeiros no meio de lobos, né? Nós ainda estamos num nível evolutivo que nós precisamos discernir. Embora estejamos, né, estudando isso de empatia, tudo, nós temos que ver em que momentos temos que aplicá-las, né? Nós não vamos, por exemplo, pegar um morador de rua, né, e pôr dentro da nossa casa, né? Podemos até, existem muitos que merecem isso, podemos fazer isso, mas nós temos que ver, porque nós vemos tantos ainda casos, né, de que fizeram isso e não foi uma atitude muito apropriada. Mas também não fazer com que eles sejam invisíveis. Então, nós temos que caminhar nisso tudo, ajudar, né, com o devido respeito a todo ser humano, né, mas também nos precavendo em certas circunstâncias, né? Então, aprofundar esses conceitos nas questões do amor ao próximo, seja nas atividades educativas da doutrina ou nas lições disciplinadoras da sociedade. É isso que a gente está falando, né? Ajudar as outras pessoas, mas com as devidas... Estarmos sempre lúcidos, né? Estarmos sempre com todas essas questões nos guiando, né? Então, aqui ainda nós vamos ver todos os esclarecimentos que Jesus nos dá para trilharmos esse caminho com segurança, esse caminho de estarmos agindo com aquilo que temos enraizado em nós ainda, de uma forma que sabemos, de uma forma ou outra, que ainda temos alguns preconceitos que temos que vencer. Eles podem não estar aflorados, mas eles ainda existem bem lá no fundo da gente, né? De uma forma ou de outra. Então, Jesus nos aconselha
E estes amigos, né, tanto a irmã Dufour e esses outros espíritos que estão preocupados conosco, e eles, desde, eu falei já a data para vocês, mas vou repetir, da década de 70, né? Eles estão vendo muitos espíritos retornarem à pátria espiritual com grandes problemas nessa área emocional. Então, eles convocaram várias pessoas que estão nesse movimento de ajuda às pessoas, né? Vários missionários de todas as religiões. Vocês podem ver que a maioria dos livros de autoajuda, sejam espíritas, sejam de outras religiões, todos eles estão convergindo para estes ensinamentos, né? Para você se aprofundar no autoconhecimento, na luta contra o egoísmo. Então, ele ainda fala, nesse livro Emoções que Curam, que foram convocados mais de 1.500 representantes das diversas religiões. E apenas 350, se eu não me engano, ou 400 e pouco, atenderam a estes apelos, né? Então, eles começaram a um intensivão, vamos dizer aqui para nós, né, encarnados, sobre toda essa postura emocional que devemos ter. Então, Jesus já nos falou, né, qual o caminho a trilhar. Então, ele fala assim, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas o vosso irmão saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Isso está em Mateus, né, no capítulo 5, nos itens de 46 a 47, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Então, olha, cada pessoa que passa pela nossa vida, ainda que superficial e circunstancialmente, é portadora de uma mensagem para nós, pois não existem relações casuais. Esse é o conselho de Jesus na nossa convivência, para começarmos a conviver saudavelmente com os outros. Então, nós temos isso em mente, que cada pessoa, ninguém é melhor que ninguém, né? Então, com todas as pessoas podemos aprender. Mesmo aqueles que nos ofendem, eles estão nos trazendo algum ensinamento, porque ali estamos treinando a nossa paciência, nossa benevolência, né? Os parentes difíceis, estamos fazendo esse tratamento, né? Esse treinamento. Que mais que Jesus nos aconselha? O homem pode abrandar ou aumentar as amarguras das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, que aure nisso uma calma e uma resignação. Então, a Hamed traduz isso daí para a gente. Ele fala, vocês lembram daquele? Aceitação, resignação, obediência, né? E resignação. Aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços e não limites na alma até então restrita, pois a vida terrestre, mais do que é o relacionar-se consigo mesmo e com os outros, no contexto social em que vive. Esses não encontre espaços,
encontre espaços e não limites na alma, são essas imposições que nós mesmos nos fazemos. Quando a gente fala assim, ai, não consigo, ai, não sirvo para isso, ai, como eu sofro, nós estamos nos limitando. Então, este olhar, o principal motivo disso tudo, de conviver, é essa convivência conosco. Nós temos que começar a tirar essas palavras do nosso vocabulário. Mais do que do nosso vocabulário, o que está enraizado lá na nossa mente. Lembram-se da coisificação? A gente faz isso. Nós nos restringimos, nós deixamos caminhos neurais feitos para essas situações. Então, eu não consigo, aí entra a autoestima, aí isso eu não posso. E nós acabamos nos restringindo muito, criando limites que, na verdade, restringem todo o nosso crescimento espiritual. É uma batalha, como a gente falou lá no começo, é uma batalha individual, é caminho de cada um, exige persistência, como eles falaram, exige coragem. Porque primeiro nós temos que desenterrar tudo aquilo, né, de nós. Então, essa aceitação ainda, nós temos que saber direitinho o que ela é. Que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste, de que como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes é ter a habilidade necessária para admitir realidades, ou seja, a gente saber, olha, sou imperfeito, olha, aqui eu ainda tenho falhas, mas ainda eu tenho falhas. E não falar assim, eu não consigo. Não é limitar, é admitir as nossas falhas. Percebem a diferença? Nisso tem muita diferença. Daí o que fala mais? Avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais. Porque isso tudo, gente, traz conflitos para nós. Daí a gente fica depressiva, daí a gente fica triste, a gente não sabe lidar com muitas emoções, daí a gente também, na área, a gente não sabe educar direito os nossos filhos, não sabe educar direito os nossos netos, e passa isso. A gente fala assim, ai, mas antigamente não era assim. Mas antigamente, gente, o que tinham? Tinham todas as determinações sociológicas, né, da época. Por exemplo, mulher não tinha voz para nada, então a educação era aquilo, era não, né, era imposição. Agora, vai falar não para uma criança. Você tem que ter uma sustentação, e a gente não tem essa sustentação psicológica. Né? Muitos de nós ainda têm muita dificuldade nisso. Daí, e sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Essa autonomia é assim, é ter confiança em si, né? Não é ficar dependendo, aqueles e si, né? Eu só vou fazer isso, e se meu filho fizer aquilo para mim? Ou, eu só vou ser feliz se o meu marido for de outra maneira, né? Nós temos que saber que nós somos responsáveis por nós. Não podemos mudar ninguém. Não conseguimos fazer isso. Somos individualidades. Nascemos sozinhos, a não ser os gêmeos, né, que nascem ali juntos. Mas, mesmo assim, o espírito e o caminhar evolutivo é individual. Né?
A aceitação e fé, irmã Sidufo vem falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso é muito importante nesse nosso caminhar, né? Para que sejamos pessoas mais esclarecidas de nós mesmas. Então, o auto-amor acontece quando aceitamos a realidade. Olha, eu tenho essas falhas, olha, eu sou falível, isso ainda tenho alguma dificuldade, mas vou vencer, né? E não resistirmos ao que a vida e as pessoas são. É deixar a pessoa ser o que ela é. Eu serei mais, eu terei uma visão melhor, eu terei um verdadeiro amor. Sabe aquela coisa assim que a gente fala que o que mais se aproxima é o amor de mãe, né? De filho, de uma mãe para com um filho? Por quê? Você aceita, você vê as dificuldades que ele ainda tem, os desvios que ele ainda faz, mas você não deixa de amá-lo. Né? Então, é isso que nós teríamos, né? Esse é o objetivo para todas as pessoas que convivem conosco. Enxergarmos como ela é, né? Suas deficiências, suas qualidades, e mesmo assim não deixar de amá-las, porque elas são nossos irmãos. Assim, esse caminhar fica mais tranquilo, porque senão você fala assim, né? Nós temos ainda aquela propensão de falar assim, nossa, fiz tanto por essa pessoa e olha como ela me paga. Não é assim que nós agimos? Né? E nós, a ver o que vai, e isso nos traz muita afetação, você fica magoado, você fica um tempão carregando aquele sentimento que não te faz bem nenhum, né? Mágoa, a cobrança da outra pessoa, mas como é que a outra pessoa pode te dar alguma coisa se ela não tem aquilo? Ela também é uma doente da alma, né? Então, quem aceita permite um estado interior de otimismo e coragem, que se chama fé. Pessoas que não se amam passam a maior parte da vida querendo mudar a outra pessoa. Ai, a outra, se fosse assim, eu seria feliz, né? Se aquela pessoa agisse assim, eu seria feliz. Se aquela pessoa... Então, são assuntos e posturas que nós temos que começar a raciocinar sobre elas, a entender, né, o que é que está acontecendo. Que mais que Jesus nos fala de uma convivência saudável? Afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem nesse mundo, senão pelos sentimentos, não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos, se procurarem, perdão, no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. Isso ele nos fala no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a Hamed vem nos esclarecer ainda um pouquinho mais, né, sobre esse conselho de Jesus. Então, ele fala o seguinte: vínculos familiares doentios. Se eu me sacrifico pelo outro, exijo que ele se dedique a mim também. É aquilo que nós havíamos comentado, né? A cobrança, eu faço, é aquele, dou com a mão direita, né? E cobro com a mão esquerda, né? Eu faço, mas eu quero alguma compensação disso tudo. E existem os relacionamentos saudáveis, que são de ajuda mútua, um bem-estar geral,
a liberdade que nós damos para o outro ser e agir da maneira que ele achar melhor. Isso, gente, não quer dizer, porque é assim, olha, a hora que nós chegarmos a uma maturidade, desenvolvendo a nossa maturidade, isso, essa liberdade e respeito, é liberdade e respeito, né? Não é aquela liberdade da pessoa fazer o que quiser, porque a criança, voltando àquela educação, né, como pais, avós, né, tios ou responsáveis de alguma forma, as crianças, nós temos que dar os limites, né? As crianças precisam de limites, não quer dizer isso. Lembram lá da aceitação? Aceitar o que o outro fala, mas respeitar a minha individualidade, entendeu? Não deixar com que ele avance nisso, né? Eu tenho os meus direitos também, entende? É aquele convívio saudável. E eu também, quando eu vou adquirindo essa sensibilidade, essa empatia com o outro, que eu vou desenvolvendo o meu espírito em relação a isso, ele nem vai precisar exigir isso de mim, né? Vai ser natural na minha atitude o respeito na atitude do outro, o respeito ao que o outro pensa, o respeito ao que o outro deseja. Então, esta imagem aqui que nós temos da família, ela vai começar a sofrer mudanças. Vocês veem que essa daí é uma relação antiga, né? Sei lá, dos anos 50, aí, né? Era esse impasse aí, existia sempre esse tipo de atitude. Era o quê? Então, o chefe dando bronca no chefe da família, né? Ele repassava a bronca para a esposa para a criança não tinha para quem repassar, ia para o gatinho mesmo, né? Então, essa era a imagem da família que nós tínhamos. E hoje em dia, esse quadro mudou totalmente, né? Se você agir dessa maneira, você não consegue ter uma boa convivência com ninguém. Então, mais um conselho de Jesus. O corpo não dá cólera, né? Que não a tem, porque o corpo não tem nenhum tipo de sentimento, né? O sentimento vem do espírito. Como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Então, o que ele quis dizer com isso tudo aí também? Que nós trazemos, lembram-se lá, nós somos espíritos em evolução. Nós somos o resultado de várias existências. E nós trazemos sensibilidades no nosso perispírito, né? Nós trazemos no nosso espírito, na nossa bagagem, né? Várias sensibilidades. Por exemplo, tem pessoas que são mais propensas a atitudes violentas. Tem pessoas que são mais propensas a falar demais do outro, a ter esse tipo de dificuldade. E assim, né, são inúmeras propensões que trazemos na nossa bagagem. Dessa forma, entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares sociais desarmônicos, desta ou de outras encarnações, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes, emposcou aí, né? E conflitos que enraizaram em nossa zona mental ou perispiritual, porquanto os vícios não passam de efeitos externos de conflitos internos. Deu para entender aí, gente?
Até aí tudo bem? Um outro conselho de Jesus para a nossa convivência. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, a Hamed, né, vem traduzir ainda um pouco mais esta fala do Evangelho, esse conselho de Jesus, e ele diz assim, que as emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente devemos nos permitir senti-las. Não adianta negar o sentimento. Olha, eu senti inveja, senti. Logo após, devemos julgá-las. Esse julgá-las aí troca por analisar, né? E pensar sobre as nossas necessidades ou desejos. A partir disso, agir. Então, nós devemos construir em nós esses filtros, né? Senti aquilo, fui invejosa, sabe? Mas por que eu senti aquilo? Isso é bom para mim? Isso vai me trazer benefício? Então, depois só que eu vou agir, eu posso agir dependendo da minha escolha de uma maneira mais adequada ou não tão adequada, porque eu tenho meu livre-arbítrio, certo? Executando ou não conforme nossa vontade achar conveniente. Ao ignorarmos nossas reações emocionais, não investigando sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-las no outro. Então, aquela, sabe, aquela cobrança no outro. Ah, eu só vou ser feliz se o outro fizer isso ou aquilo. A gente projeta no outro, né? Então, a gente não... Isso não é o melhor relacionamento. Ainda, como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. O Hamed, né, no Renovando Atitudes, vem nos falar assim, vem traduzir, né, a fala de Jesus. Somos a todo instante tentados a encobrir nossas vulnerabilidades. Então, o que nós fazemos, né? É aquele famoso assim, ó, esconder o que a gente faz de errado, né? E apontar o dedo no outro, né? Então, escondendo, encobrirmos nossas vulnerabilidades ou pontos fracos, por não aceitarmos ser natural que parte de nós, isso é muito importante a gente saber, parte de nós é segura e generosa, enquanto outra parte de nós duvida e é egoísta. Nós ainda somos assim, somos espíritos imperfeitos. Mas nós só vamos conseguir vencer isso, de acordo com o conselho de Jesus, de novo, o autoconhecimento. É entender, não negar os sentimentos. É analisar aquilo que estamos sentindo. Porque somente dessa forma iremos confrontar-nos com nossos sótãos fechados, né? Aquele lugar que a gente põe tudo que a gente não quer pensar muito a respeito, né? E promover nosso amadurecimento espiritual. Ainda fala Jesus para a gente que a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as manifestações, que lhes são a manifestação, né, da benevolência.
Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então, a Hamed, ele fala, ele tem todo um capítulo, né, que ele fala sobre esse verniz social que a gente constrói, né? E como ele acaba sendo prejudicial a nós mesmos. Então, ele diz assim, ó, captamos através de nossos sentidos espirituais todos os tipos de energia oriunda da população. Então, lembra-se, ontem mesmo o Radal na aula falou, nós somos seres energéticos, nós somos médiums todo instante. E nós estamos captando tudo o que nos rodeia, né? Através de nossos radares sensíveis e intuitivos. Passamos a representar de forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sobre a ação dessas forças poderosas. Por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de mostrar como realmente somos. E isso interfere diretamente nessa interferência, que é a nossa mediunidade, né? Nossa interferência com o plano físico, com o plano dos encarnados, dos desencarnados. Nós captamos todas essas energias que, por vezes, nos trazem muitos padecimentos, né? Muitos desconfortos. Daí o que mais Jesus nos fala? Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Ou seja, para termos uma convivência, né? Nós não devemos tomar qualquer atitude esperando uma retribuição. Então, ele fala o quê? A Hamed traduz essa fala da seguinte maneira, né? Jesus nos pede desinteresse nas relações e não imposições de nossas paixões. Os sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis, mas alimentos nutrientes da alma, os quais nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento perante as lutas expiatórias. Quando esperamos que os outros supram nossas carências e nos façam felizes, não estamos de fato amando. Isso me chocou, gente, mas explorando-os. Não é chocante? Olha, vou falar de novo para vocês. Quando esperamos que os outros supram nossa carência e nos façam felizes, não estamos de fato amando, mas explorando-os. Isso é uma coisa que nós temos que pensar muito a respeito disso. A vantagem dos relacionamentos sinceros é uma abertura de vossa afetividade em círculos cada vez maiores, que por sua vez edificarão uma atmosfera de carinho e lealdade em torno de nós mesmos, atraindo e induzindo criaturas francas e maduras a partilhar conosco toda uma existência de amor. Gente, isso é extremamente importante. Sabe aquelas que falam assim, nossa, ai, eu tenho o dedo podre para relacionamento, não é? Só se aproximam de mim pessoas que são, sei lá eu, que têm um certo tipo de vício, ou que são muito egoístas, mas
nós esquecemos de ver aquilo que estamos vibrando. Existe a lei de sintonia. Dependendo do que eu vibro, são as companhias que estarão ao meu redor, não é assim? Encarnados e desencarnados. Então, nós não temos que ter esse tipo de julgamento ou atitude. Nós temos que promover a nossa conduta, vamos dizer assim, satisfatória para o auto-amor. Porque quando eu me valorizar, as pessoas que estão ao meu redor também me valorizarão. É fácil isso? É fácil essa mudança? É fácil identificar tudo isso? Não. De novo, volta aquela fala inicial. Para as mudanças é preciso ter coragem, persistência, amor por nós mesmos. Daí nós conseguiremos promover essas mudanças. Uma outra advertência, né, um outro conselho de Jesus, num ponto onde devemos sempre prestar atenção. Vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. A Hamed vem traduzir isso para nós, né? Não podemos, então, olvidar que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráter opostos, reconhecendo que cada um dá o que tem, vive do jeito que pode, percebe da maneira que vê, admitindo que, por se tratar de tendências, talentos e vocações, todos nós temos a peculiar necessidade de ser como somos e estar onde quisermos na vida social. Porque cada vez, gente, que nós tentamos mudar sem achar que aquilo é bom para nós, a gente sofre. É a mesma coisa que nós exigimos assim, olha, naquela, né, atitude doentia ainda. Então, pessoa, melhorou um mês, passou um mês, voltou a fazer de novo as coisas que fazia antes. Por quê? Ele não introspectou isso. É muito difícil mudar, gente. A gente consegue mudar assim? Não consegue. Como que a gente exige que o outro mude? São vícios que ele traz lá da outra vida. Lembram-se do que nós vimos aí, conceitos? Trazemos, nós somos o resultado dessas várias vidas. Não é fácil. Mas eu tenho que ser conivente com isso? Não, entra lá na carência de novo. Eu vou reconhecer aquela dificuldade do meu irmão, mas não vou deixar de amá-lo. Mas a gente fala assim, olha, se essa pessoa não mudar, agora eu não ajudo mais. Né? A gente põe limites. Ainda bem que Deus não faz assim com a gente. Porque se ele fizesse, a gente estava perdida. Né? Porque nós estamos... Olha quando que Jesus deu esses conselhos para nós. Há mais de 2000 anos. Nós já tínhamos tudo isso em nossa consciência desde quando saímos do reino animal e viemos para o reino hominal. E ainda estamos galgando essas mudanças. Então, conhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades, é extremamente importante para sermos indulgentes. Isso, de novo, né, não quer dizer que temos que fazer tudo que a outra pessoa quiser. Temos, né, aquele limite consciente, a liberdade consciente. Então, galgarmos esse equilíbrio de emoções é o nosso principal objetivo
da reencarnação. Então, nesse livro aqui, olha, Qual a Medida do Seu Amor, que também é da Hermance Dufour, ela diz assim: convivência saudável. A boa convivência, que traz qualidade de vida, é a resposta física que nós vamos obter disso, é que ela evita aborrecimentos, melhora o nível de sono, vence facilmente a rotina, imuniza-se contra o tédio, amplia sua criatividade e vive na atmosfera de paz. Os relacionamentos se perpetuam na consciência, pois são realidades palpáveis do espírito, são a essência da vida em nós. Então, não vale a pena, gente, a gente insistir nessa convivência? Não vale a pena a gente insistir em ver em nós, identificar em nós todos essas dificuldades que ainda temos e ir devagarinho, com carinho, tentando mudar cada uma delas? Então, nós chegamos a essa conclusão aqui. Conviver é para poucos. Lição de espiritualização humana. Se realmente estivermos dispostos a olhar no espelho de nossos grupos e depararmos-nos com a imagem de nós mesmos, com incondicional louvor a todas as diferenças. Então, respeitar a diferença, respeitar o outro, sem deixar de nos respeitar. Não é falo de novo, né? Não é anulando a nossa vontade ou a nossa percepção que vamos vencer isso. A sociedade é que decide, na sua sagrada condição de livre-arbítrio, o instante divino de absorver a verdade e de buscá-la. Ou seja, isso daí ele está se referindo àquelas condições, né, que nós tivemos em toda a história, né? A mulher não votar antes, a mulher não era gente antes, que nem nós vimos aí, né, no que aqueles cientistas viram, o Simon Cowell, o Viktor Frankl, viver aquela situação ainda de um campo de concentração, né? Então, compete aos que já se encontram nas lidas da espiritualização de si mesmo o dever de abrir janelas para o mundo, atestando com o seu exemplo o esplendor da mensagem rediviva do amor em plena forma de viver como cidadãos do universo. Então, gente, era isso que a gente tinha para trazer aqui para vocês desse assunto, né? Viver e conviver. Para encerrar, eu queria ler para vocês, posso? Desse livro aqui, ó, Emoções que Curam. É uma fábula, ela diz aqui, uma singela fábula. Depois de muitos esclarecimentos e diálogo, chegara o momento da prática. É a história, né, de um ministro, né, espiritual e alguns discípulos, né? Então ele estava falando aqui, ó, foram ministrados esclarecimentos iluminativos aos aprendizes acerca dos diamantes encantados que possuíam a magia de libertar a consciência do jugo da ilusão. Foram para um lugar onde existiam vários lagos, com o nome de cada um dos discípulos. Cada lago tinha o nome de um discípulo.
O mestre esclareceu que quem desejasse se aprimorar tinha que mergulhar no lago que estivesse escrito seu nome, para garimpar os diamantes encantados depositados no fundo de cada um deles, que estavam tomados por crocodilos e animais peçonhentos. Os discípulos olharam para aquela cena, sentiram medo e perguntaram: Mestre, por que enfrentar tamanhos perigos? Dentro de cada lago, o mestre disse, existem as suas próprias criações, frutos de suas escolhas milenares. Somente lidando com os resultados de sua liberdade, vocês conseguirão alcançar os diamantes encantados. Quem deseja aprimorar, começa assumindo a sua realidade. O que vai nos proteger quando pularmos no lago? Perguntaram os discípulos. Os animais podem nos destruir. O mestre, então, disse: vocês serão tratados por eles em conformidade como tratarem a si mesmos. A vossa proteção é o amor que tiverem para convosco. Se usarem a couraça protetora do alto amor, ficarão imunes às ameaças. Os discípulos compreenderam que cabia a cada um deles construir a sua própria proteção diante dos desafios justos que os aguardavam. Então, essa é a fábula, né, que todos nós temos que pensar para que a nossa convivência seja cada vez mais saudável e que traga a todos nós resultados, né, bem positivos nessa encarnação. Se tiverem alguma pergunta, por favor, algum comentário, senão nós podemos fazer a prece, ou quem quer fazer a vibração para nós. Você faz, Nel? Não? Faço, eu ia me candidatar se ninguém se candidatou. Então... Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, gente? Você colocou aí no slide, pessoas que não se amam passam a maior parte do tempo, como é que é? Eu até anotei aqui para não esquecer. Passam a maior parte da vida querendo mudar a outra. Acho que de alguma forma todas as pessoas se amam. É um desequilíbrio do amor, porque o nosso próprio ego já faz com que a gente se ame. E o grande desafio é vencer o ego para que a gente consiga ascender, evoluir, digamos assim. Então, esse aí é o amor desequilíbrio, né? Sim. Esse é o amor desequilíbrio. Mais alguma coisa, gente? Vocês querem falar? É muita coisa, né? Quando eu estava selecionando aqui, nossa, tem tanta coisa. Eu falei assim, daqui a pouco, né, a gente põe o livro aí no slide, porque é muita coisa que a gente tem ainda, né, por aperfeiçoar. Tudo é muito importante para a gente. Cecília, Uma coisinha por vez. Cecília, Oi? Oi? Uma vez nós tivemos esse como livro de férias do primeiro ano. Eu vou te dizer, as 2 aulas que nós reservamos para análise não deu nem para o começo. Realmente é um livro que nos convida muito para as análises, né? E você está de parabéns, adorei, né? Na outra apresentação sua, como teve uma porção de falha, parece que eu não tinha enxergado muitas coisas que hoje eu enxerguei. Valeu, Cecília. Foi muito boa a ideia de se aproveitar o Renovando Atitudes,
É um livro que, como você falou, não dá para ser num dia, muito mais, né? Em uma hora que você fez, pouco mais de uma hora, né? Valeu, viu? A minha intenção, não sei se eu consegui fazer isso para vocês, é dizer assim, sabe? Tudo está no Evangelho, né? Tudo está lá no Evangelho. Como nós temos, vocês veem, nós estudamos várias das falas do Evangelho, nós vemos sempre nas reuniões, não é? Mas a gente, olha o foco, né? É só mudar um pouco o foco que a gente entende com outra profundidade, né? Tudo isso que Jesus vem nos dizer. Olha, eu louvo, há muitos anos atrás, quando alguém me pôs o Evangelho na mão, que eu quase caí de costa, porque eu não sabia o que era o Espiritismo, mas eu louvo, viu? O Evangelho é dia e noite com a gente, os meus livros caem aos pedaços, mas estão em pé. Não caíram tudo ainda. Mas eu gosto muito. O Evangelho é a base. Eu gosto muito da maneira que nem, olha, vocês veem, bem interessante isso que ela falou, que a irmã Sidofo diz, que desde a época de 70, que começou a aparecerem esses livros, né, exaltando mais o lado psicológico, né, mesmo porque a psicanálise e a psicologia vieram na mesma época do Livro dos Espíritos, né, 1857. Tanto que Freud era mais ou menos contemporâneo de Kardec, ali por essa época, né, que começou a psicanálise. Então, todos os livros estão voltados a isso. A preocupação que a espiritualidade está tendo, porque nós estamos mudando aí para planeta de regeneração, né? Então, nós temos que buscar, né, e ter mais atenção com esse nosso lado psicológico, com essa nossa mudança. E senão a gente vai descer do planeta, né? A gente vai para outro. A gente não vai conseguir acompanhar a regeneração. Né? Ô, Cecília. Oi. Descobri que eu sou desequilibrada e exploradora bem antes de dormir. Obrigada, viu? Pior, Glaucia, é que nem eu estou falando para vocês. Tudo que a gente vê, é que a gente se identifica. Então, eu também me identifiquei como exploradora. Eu acho que todo mundo, né, Glaucia? Agora você falou todo que todo mundo pensou, porque eu pensei a mesma coisa. E o Alexandre está dizendo que o explorado... Eu sou o explorado, Cecília. Ai, coitado do Alexandre. Ô, judiação. Adorei essa palestra. O dó desse menino. Foi muito bom, Cecília. Valeu muito mesmo, viu? Excelente você ter voltado. Então tá bom. Vamos fazer vai fazer relaxamento para esse final? Eu acho que só a vibração, né? Só a vibração e eu faço a prece final. Né? Você faz a prece final? Então tá. Ou alguém quer fazer a prece final? Meninas, vocês querem fazer? Você faz, Cris? Então a Cris faz. Pronto. Então vamos aí nos acalmando a mente, acalmando os batimentos cardíacos, ligando os nossos pensamentos uns aos outros aqui nesta sala virtual, formando um grande foco de luz, saídas do nosso coração, que representa os nossos sentimentos, buscando aqui o melhor de nós. E que essa luz, unidas à luz da espiritualidade, sob o olhar do Mestre Jesus, vamos envolver com gratidão a nossa querida Mãe Terra, casa amada que nos fornece o alimento para o corpo,
e as vivências para o espírito, envolvendo todos os habitantes. Que cada um possa ser tocado com o amor do Criador, envolvendo toda a fauna, toda a flora, todas as águas, os animais que habitam os mares, as florestas, as selvas, todas as belezas naturais da nossa mente, envolvendo agora mais focado no nosso país, terra querida, envolvendo cada irmão brasileiro em sentimentos de fraternidade, solidariedade, envolvendo aqui a nossa cidade, passando por cada rua, adentrando todos os lares, levando muito carinho, envolvendo também aqueles que habitam as ruas, que estão excluídos temporariamente da sociedade, com muito carinho, os nossos idosos, aqueles que cumprem pena, as crianças dos orfanatos, passando pela nossa casa, a fraternidade, deixando lá os nossos melhores sentimentos, que os irmãos desencarnados que por lá passam sejam atendidos, socorridos. Vamos vibrar por todos os que sofrem mais de perto nesse momento com a pandemia, por aqueles que estão nos hospitais ou mesmo nos lares, vibrando também pelas equipes médicas, enfermeiros, enfim, todos aqueles que trabalham na linha de frente, com nossa gratidão e respeito. Vamos vibrar nesse momento por um pensamento em particular. Enfim, retornando aos nossos lares, muita luz dentro da nossa casa, para aqueles que convivem conosco, filhos, esposos, pais, meus animaizinhos de estimação, enfim, vamos vibrar por nós, que sejamos perseverantes na busca de nós mesmos, no nosso reajuste, na nossa evolução espiritual. Que assim seja. Quando tranquilos, coração cheio de alegria, vamos nos unir em pensamento e agradecer. Deus, Pai amado, agradecemos imensamente mais essa bendita oportunidade de aprendizado que tivemos essa noite. Seja sempre, Senhor, a luz que ilumina nosso discernimento, para que consigamos aprender cada vez mais, ter bom entendimento das nossas falhas
e conseguir consertá-las dia a dia, assim galgando a nossa bendita evolução. Pedimos, Senhor, que continue nos abençoando para que possamos estar sempre unidos em Teu nome, em nome do nosso Mestre, cheios de amor, de carinho, para aprender, para orar, para vibrar e para crescermos juntos. Que assim seja. Gente, obrigada, viu? A paciência de vocês. E até a Obrigada a você. próxima, né? Foi muito bom, Cecília. Valeu a A pena. gente agradece bastante, foi bastante bem mesmo. legal. Muito bom. Todo mundo correndo Cília, pro psicólogo obrigada. agora. Tem algum psicólogo no grupo? Verdade. Psicólogo Jesus. É verdade. Aprender a conviver comigo. Eu estou muito bem comigo mesmo, não preciso de especialista, não. Desculpa aí, ô espiritão. Espiritão. Falou igual o Edu. Nossa, falou igual o Edu nas aulas agora. Ele que fala, espiritão. O Radal está admitindo, né, gente? Isso é normal, não... viu, Glaucia? Pode dormir, tá? Coitada dela. Estou com dó do seu marido aí. Não, já pensou agora o Alexandre assim, eu sou um explorado. Pois se merece. Olha, tá tudo filmado, hein, Glaucia? Obrigada, Cecília. Gostei muito do seu estudo, viu? Do evangélico, renovando atitudes. Muito bom, gostei muito, Cecília. Obrigada, viu? São livros que vale a pena a gente ler, viu? Eu tenho na internet também, viu? Eu tenho ele aqui de cabeceira, a gente lê às vezes na reunião que a gente faz lá do Semente do Bem, né? Mas achei bem legal a ligação que você foi fazendo, né? Já junto com o Evangelho, a exploração que você fez foi muito boa, viu? Então, ela gosta desse livro. Eu lembro, a Cecília foi quem deu o meu primeiro ano, ela leu Moraes. E o livro de estudo foi esse. Eu não consegui ler na época, depois eu anotei, não consegui ler era o nosso livro de férias. E depois eu fui lendo capítulo a capítulo. Eu tenho até hoje esse livro. Eu tenho ele também, eu gosto bastante também. Mas achei bem bacana o estudo que a Cecília fez. Tem os outros, muito bom. Imensidão dos Sentidos, Dores na Alma também. A Imensidão dos Sentidos é boa para vocês agora, porque é tudo livro dos médiuns. Foi muito bom ter repetido a palestra, realmente, foi excelente. Porque hoje estava excelente a comunicação, estava excelente, a gente conseguiu ouvir e tudo direitinho, foi ótimo, muito bom mesmo. Muito bom, Maria Dalva, obrigada. Tá bom, gente. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, beijo para vocês. Beijo, pessoal. Beijo, boa noite, viu? Obrigada. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada. Até amanhã. Ninguém perca sono aí, hein? Pode dormir. Tchau. Mantém. Até, gente.